Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia quem está falando, e é com grande alegria que eu venho aqui trazer para vocês mais um estudo da Palavra de Deus para a edificação da vida de vocês. E nesse estudo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre o que é Pentecostes e qual o seu significado na Bíblia. Mas antes eu quero aqui já fazer aquele pedido especial para você que ainda não é inscrito no canal, que está chegando agora. Não deixa de se inscrever, ative também aí o sininho de notificações, para que assim o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. E peço a todos vocês, meus amados irmãos, que assistirem o vídeo, não esqueçam aí de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para mais pessoas estarem aí também tendo um pouquinho mais do conhecimento da Palavra de Deus. Fazendo isso, você vai estar ajudando não somente o canal a crescer, mas você vai estar ajudando a propagar o Evangelho para aqueles que precisam e necessitam. E é rapidinho, questão de alguns segundos, você pode passar esse processinho aí, estar nos ajudando para a glória de Deus. Meus irmãos, vamos então aqui dar início ao nosso estudo de hoje e vamos aqui aprender um pouco mais sobre o que é Pentecoste e qual o seu significado na Bíblia Sagrada. O Pentecoste é o nome grego de uma das 3 principais festas de Israel, chamada no Antigo Testamento de Festa das Semanas. Foi também no dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado, conforme prometido nas Escrituras, marcando a expansão da igreja com a pregação do Evangelho em todo o mundo. Vejamos então o que significa Pentecoste. A palavra Pentecoste deriva de um termo grego, Pentecoste, que significa 50º, uma referência ao 50º dia depois da Páscoa, mais especificamente ao dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães asmos. Como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de pequenos trechos em aramaico, essa palavra aparece na Bíblia em apenas 3 referências no Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 2, versículo 1, Atos capítulo 20, versículo 16, e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. E é o que nós vamos ver no decorrer do estudo. Mas antes nós vamos aqui ver o Pentecoste no Antigo Testamento. Existem várias referências diretas e indiretas ao festival de Pentecoste no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 23, versículo 16, Levítico capítulo 23, do versículo 15 ao 22, Números capítulo 28, do versículo 26 ao 31, e Deuteronômio capítulo 16, do versículo 9 ao 16, vai estar então trazendo aqui referências através dessa festa, né, que era como festa das semanas, né, e também
como o Pentecoste. Essa festa aparece no Antigo Testamento com outros nomes, como, primeiro, Festa das Semanas, referindo-se às 7 semanas após a oferta das primícias. Êxodo 34, 22, Deuteronômio 16, do 10 ao 16, 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 13. Segundo, Festa da Colheita, referindo-se à colheita dos grãos. Êxodo capítulo 23, versículo 16. Terceiro, o Dia das Primícias, referindo-se às primícias de uma colheita. Números capítulo 28, versículo 26. A Bíblia ela não afirma claramente o significado histórico específico do Pentecoste, mas as designações Festa da Colheita e Dia das Primícias são muito significativas para entendermos essa festividade, onde os judeus apresentavam os primeiros frutos da colheita de trigo. Números capítulo 28, versículo 26. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando fizerdes ao Senhor oferta nova de cereais na vossa festa de semanas, nenhum trabalho servil fareis. Essa festa era entendida como uma santa convocação, de modo que no dia de Pentecoste, nenhum trabalho servil poderia ser executado. Levítico 23, 21. E fareis proclamação nesse mesmo dia, pois tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Nesse dia, 2 pães assados deveriam ser trazidos dos lares dos judeus, juntamente com as ofertas de sacrifício animal para a expiação dos pecados e oferta pacífica. Esse era um dia de grande alegria, onde os judeus expressavam a gratidão ao Senhor pela providência da colheita, bem como também indicava um lembrete do livramento da escravidão no Egito. Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 12 ao 16, a Bíblia vai nos falar da seguinte maneira: Lembra que foste escravo e peregrino no Egito, e cuida de obedecer fielmente a todos esses decretos. Celebrarás também a festa de Sacói das tendas durante 7 dias, após ter recolhido o produto da tua eira, separado os cereais da palha, e ter esmagado todas as uvas e olivas dos teus lagares. Alegra-te nessa grande festa, com teus filhos, tuas filhas, teus servos e servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades. Durante 7 dias festejarás em honra ao Senhor, o teu Deus, no local que o Senhor tiver indicado, pois o Eterno, o teu Deus, vai te abençoar em todas as tuas colheitas e em todo o trabalho das tuas mãos, com o objetivo de proporcionar plena felicidade na terra. Tereis 3 vezes por ano todos os homens de Israel deverão comparecer diante do Senhor, teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas, e ninguém se apresente de mãos vazias diante do Senhor.
Jeremias, capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz: E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva tanto a temporã como a tárdia, a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da colheita. Mais tarde, o Pentecoste passou a ser considerado pelos judeus como o aniversário da transmissão da lei a Moisés no Sinai. Eles calcularam com base em Êxodo, capítulo 19, versículo 1, que esse evento ocorreu no 50º dia depois do Êxodo, e por isso tal entendimento se tornou uma tradição. Vamos ler aqui, irmãos, Êxodo capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Agora nós vamos então, irmãos, ver o Pentecoste no Novo Testamento. O Pentecoste é mencionado no Novo Testamento em 3 passagens diferentes. A primeira e mais significativa faz referência ao dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos em Jerusalém, que está lá em Atos, capítulo de número 2. A segunda referência trata de quando o apóstolo Paulo estava decidido a não se demorar na Ásia, a fim de poder estar em Jerusalém até o dia do Pentecoste. Atos capítulo 20, versículo 16, que nos diz da seguinte maneira: Porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. A terceira referência mostra Paulo disposto a permanecer em Éfeso até o Pentecoste, devido a uma porta grande e eficaz que lhe tinha sido aberta. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Irmãos, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste. A maioria das pessoas que se perguntam o que é Pentecoste tem em mente o derramamento do Espírito Santo narrado pelo evangelista Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. 50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos, se cumprindo uma série de promessas desde o Antigo Testamento. Dentre as profecias, a mais direta e explícita foi aquela profetizada pelo profeta Joel, ao dizer que haveria o dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. No dia do Pentecoste, o apóstolo Pedro apontou para o cumprimento da profecia de Joel. Vamos ler então lá em Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas
profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já no Novo Testamento, João Batista falou sobre Messias, que batizaria com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E depois o próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado e deu ordens claras para que os discípulos aguardassem em Jerusalém até que isso ocorresse. Lucas capítulo 2, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. O apóstolo Paulo, os apóstolos esperaram em Jerusalém conforme Jesus havia ordenado. E quando o dia de Pentecostes chegou, a promessa foi cumprida. Atos capítulo 2, versículo 1. O texto grego original diz literalmente: quando o dia do Pentecoste estava sendo cumprido, no sentido de expressar a ideia de que o 50º dia havia chegado e o período de espera terminado. É por isso que muitos comentaristas ligam diretamente o fato de o Espírito Santo ter sido derramado juntamente no dia do Pentecoste com a afirmação do apóstolo Paulo de que Cristo ascendeu ao céu como as primícias da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lucas escreve que os cristãos estavam reunidos no lugar, numa casa, no Pentecoste. É amplamente aceito que esses cristãos eram os mesmos 120 que são mencionados no capítulo anterior. Embora haja objeções por parte de alguns poucos estudiosos que tentam insistir que apenas os apóstolos é que estavam reunidos. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi acompanhado de 3 sinais que serviram para atestar a autoridade daquele acontecimento. Atos capítulo 2, versículos 3 e 4, a Bíblia diz que de repente um ruído como de um vento soprando violentamente encheu a casa, e apareceram línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um dos que estavam ali, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas,
à medida que o Espírito Santo lhes iam dando habilidade. Vejamos aqui, então, esses três sinais, né, que foi acompanhado aqui no dia de Pentecoste. Primeiro, som de um vento forte. É importante entender que não houve um vento, literalmente, mas o ruído de um vendaval. Esse sinal é muito significativo, porque tanto no hebraico como no grego, uma única palavra é utilizada para transmitir o sentido de vento e espírito. Nesse caso, obviamente, a figura do vento simboliza o Espírito Santo, e o fato de o som vir do céu significa que ele foi derramado da parte de Deus, conforme Jesus havia prometido. Ele realmente veio do céu, da morada de Deus. Segundo, línguas como que de fogo. Também é importante entender que os cristãos ali reunidos não tiveram uma ilusão, mas viram realmente línguas como que de fogo pousando sobre a cabeça deles. Na Bíblia, o fogo, em várias ocasiões, aparece sendo usado como símbolo da presença divina, enfatizando especialmente a santidade e o juízo de Deus. Por exemplo, Moisés foi chamado por Deus ao ver uma sarça ardente que queimava e não se consumia. Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 5. Mais tarde, uma coluna de fogo acompanhou Israel no deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Quando o profeta Elias foi levado ao céu, foi vista uma carruagem de fogo. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Antes, quando Elias, orou a Deus no Monte Carmelo, fogo da parte de Deus desceu do céu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Também é possível entender o fato de línguas como de fogo pousarem sobre os cristãos, implica em uma referência à verdade bíblica de que agora o Espírito de Deus habitará permanente em seu povo, no sentido de que a igreja é o templo do Espírito Santo. Só especificando aqui, irmãos, quando fala no sentido de que a igreja é o templo do Espírito Santo, aqui não está falando da igreja matéria, quer dizer, do templo, né, da construção, do templo físico, mas aqui está falando, né, do cristão, né, porque a Bíblia ela vai nos relatar o quê? Que nós, nos dias de hoje, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e que nós somos também o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Porque o Espírito Santo, ele faz morada em nós. Então, é nesse sentido aqui que a palavra de Deus fala o quê? Que a igreja é o templo do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, vamos prosseguir aqui. Terceiro, começaram a falar em outras línguas. Ao serem repletos do Espírito Santo, os cristãos começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes ia concedendo. A palavra grega traduzida como língua nesse texto expressa o conceito de idioma falado. O resultado disso é que pessoas de diferentes partes ouviram os cristãos falarem cada um em sua própria língua. Nesse caso, não se tratam de línguas
ininteligentes, ininteligíveis, mas de idiomas que eram falados desde a Pérsia até Roma. Atos capítulo 2, do versículo 7 ao 11. Atos capítulo 2, versículo 7 ao 11. A Bíblia vai dizer: perplexos e admirados comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós que ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, médios e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Então aqui, meus amados, nós vemos o quê? Que a Bíblia é bem clara para nós, que realmente quando os cristãos que ali estavam, que foram ali cheios, né, do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, realmente eles começaram a falar em línguas idiomáticas, né, não línguas ininteligíveis, né, como muitos falam nos dias de hoje. Então é bem importante que nós, né, ficamos atentos com isso, né? Que nós aprendemos sobre essa questão. Por quê? Porque muitos usam esse versículo, né, como base para falar, né, a referência dele estar falando em outras línguas nos dias de hoje. E olhando pela palavra de Deus, né, nós vamos ver que isso não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Que essas línguas, né, que muitas igrejas falam hoje, elas não têm nada a ver com aquilo que está sendo falado em Atos dos Apóstolos. Totalmente diferente. Não existe nenhuma coincidência. Aqui em Atos dos Apóstolos, a qual nós acabamos de ler, com o que eles pregam hoje, referente às pessoas que falam, né, em outras línguas, né, em línguas estranhas. Também é importante saber que o milagre não estava na audição, como alguns sugerem, mas estava na fala dos cristãos. O texto é claro em dizer que foram os cristãos que falaram outras línguas, e foi sobre eles que o Espírito Santo foi derramado. Aqui é impossível não se lembrar de que o Pentecostes era a festa da colheita, algo que nos remete a um significado muito profundo, porque o derramamento do Espírito Santo naquele dia apontava para a grande colheita de Deus. O apóstolo Pedro proclamou o evangelho naquele dia e imediatamente 3.000 pessoas foram colhidas por Deus das trevas para a luz. Irmãos, agora eu quero aqui deixar uma pergunta para vocês. O Pentecoste poderá se repetir novamente? Vamos para a resposta. O Pentecostes é algo singular na história da igreja. O Pentecostes foi um acontecimento eficaz e definitivo, de modo que nunca houve ou haverá algo igual, pois marcou a fase inicial da expansão do Evangelho e internacionalização da igreja. A prova disso é que na época, basicamente, existiam 3 grupos importantes.
os judeus, os samaritanos e os gentios. Entre os gentios haviam também aqueles que adotavam a religião judaica, mas não ao ponto de se tornarem prosélitos, isto é, completamente convertido a ela. E estes eram chamados de tementes a Deus, como o centurião Cornélio. Além disso, ainda havia discípulos de João Batista que viviam dispersos no Império Romano, mas após o Espírito Santo ter sido derramado entre os judeus em Jerusalém no Pentecoste, o mesmo também ocorreu entre os samaritanos, Atos capítulo 8. Entre os gregos tementes a Deus, na casa do centurião Cornélio, Atos capítulo 10. E entre os seguidores de João Batista em Éfeso, Atos capítulo 19. Portanto, samaritanos e gentios estavam unidos na igreja. O evangelho estava sendo pregado, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Algumas pessoas insistem em querer defender um novo Pentecoste, mas isso é uma falta de compreensão do verdadeiro significado do derramamento do Espírito Santo. Foi apenas no Pentecoste que o som de um vento violento vindo do céu foi ouvido por todos os cristãos. Foi apenas no Pentecoste que línguas como que de fogo puderam ser vistas pousando sobre a cabeça dos redimidos que aguardavam o cumprimento daquela promessa. Também foi apenas no Pentecoste que foi dado início à grande internacionalização da igreja, o início da igreja cristã com a transição da antiga aliança para a nova aliança. Para que pudesse haver outro Pentecoste, o primeiro teria que ter sido um fracasso. Jesus teria que ter errado ao prometer definitivamente o Espírito Santo ao seu povo. Teríamos que ainda estar na antiga aliança. O ministério dos apóstolos teria que ser rejeitado e suas doutrinas anuladas, e os fundamentos da igreja teriam que ser lançados novamente. O que ocorreu no dia de Pentecoste marcou definitivamente a história. O evangelho tem sido anunciado a todos os povos, línguas e nações. Judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo em um único corpo. E ainda hoje, seu efeito pode ser contemplado em cada pecador que é salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. É por isso que, sob esses aspectos, não precisamos mais de novos Pentecostes. O significado do Pentecostes com o derramamento do Espírito jamais poderá ser apagado, pois a grande colheita através do Evangelho começou e só terminará no dia do glorioso retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero aí que os irmãos possam ter entendido bem o que foi passado nesse estudo e que os irmãos possam trazer para o seu conhecimento no dia a dia esse entendimento sobre o que é Pentecoste e o significado que ele tem na Sagrada Escritura.
para não confundir com muitas pregações heréticas que hoje são feitas, né, referente ao Pentecoste. Amém, meus queridos? Então, espero que todos possam ter gostado desse estudo e que esse estudo possa ter agregado um pouquinho mais de conhecimento sobre a vida de vocês e que assim vocês possam ter sido edificados através desse estudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.